Tá aparecendo aí? Tá sim, Tá Matheus. sim. Estão ouvindo direito? Sim. Pronto, vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Benedito Begnailson Ribeiro, eu sou residente de cirurgia geral do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. E eu vou explicar agora, discutir um pouco sobre um artigo que tem como finalidade mostrar a melhoria da mortalidade em pacientes com pancreatite necrotizante que foram submetidos a uma abordagem multidisciplinar minimamente invasiva, fazendo uma comparação com o paciente com pacientes que se submeteram a uma necrosectomia aberta, né, por via convencional. Esse artigo, ele foi apresentado na 50ª reunião anual do New England Surgical Society, em setembro de 2019, e em outubro ele foi recebido para análise, e em janeiro desse ano ele foi publicado pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Declaro também não haver conflito de interesses na apresentação desse artigo. Das doenças do trato gastrointestinal, a pancreatite aguda, ela é a principal causa de admissão hospitalar nos Estados Unidos, né? Mas ela corresponde a mais de 200 mil admissões hospitalares anualmente, e desse total, 20%, cerca de 20%, acesso, dentre outros. Esse trabalho se justifica devido, assim, a abordagem, a necrosectomia cirúrgica aberta, né, por via convencional, ela era realizada até recentemente. E atualmente, nos últimos estudos, vem mostrando que uma abordagem multidisciplinar minimamente invasiva confere um melhor desfecho clínico dos pacientes, vem mostrando melhores resultados na morbidade. A maioria dos estudos mostram que tem um desfecho melhor na morbidade. Não, mas nem assim, poucos estudos mostram um melhor benefício na mortalidade, né, uma redução, da verdade, da mortalidade, quando as técnicas são comparadas em grupos equivalentes. E assim, muitos dos estudos que mostram comparando uma abordagem multidisciplinar com a necrosectomia aberta, eles estão sujeitos a viés de seleção e de confusão. E o trabalho teve como objetivo tentar tentar verificar se existe uma morbidade reduzida nos pacientes que fazem essa abordagem multidisciplinar minimamente invasiva em comparação com a necrosectomia aberta, né, a abordagem convencional. E também verificar se, quando você sai da abordagem aberta para a abordagem por minimamente invasiva, se os pacientes eles têm uma menor mortalidade. O desfecho mostra uma menor mortalidade. Para realizar o estudo, então, foi selecionado 191 pacientes que foram submetidos tanto à necrosectomia aberta quanto submetidos à abordagem multidisciplinar minimamente invasiva no período de janeiro de 2016 e junho de 2019, selecionando pacientes do banco de dados de cirurgia pancreática do Hospital Geral de Massachusetts e incluindo todos aqueles pacientes que completaram todo o tratamento e permaneceram em acompanhamento por até 90 dias, 12 desses pacientes, eles foram excluídos da análise, né, do estudo, seja por eles não terem iniciado seu tratamento em outro hospital e serem transferidos para o Hospital Geral de Massachusetts, ou então por eles ainda estarem com tratamento em andamento. 179 pacientes preencheram os critérios de elegibilidade para a pesquisa e eles foram divididos em dois grupos. O grupo que foi submetido à necrosectomia aberta foi 88 pacientes. A abordagem foi uma abordagem transperitoneal aberta, utilizando uma combinação de drenos de sucção e drenos de percute. E o grupo que foi submetido à abordagem minimamente invasiva foi com 91 pacientes, e foi utilizado desde drenagem percutânea guiada por
por imagem até transgástrica endoscópica, desbridamento retroperitoneal videoassistido, endoscopia do trato sinusal, ou então a combinação dessas técnicas. O grupo de estudos, ele fez um protocolo, um algoritmo, só que não era, assim, um protocolo para 100% fidedigno, era mais para descrever uma abordagem geral do que eles estavam realizando. Porque, assim, todos os pacientes, eles foram selecionados para fazer determinadas abordagens minimamente invasivas por uma equipe multidisciplinar, que incluía cirurgiões de aparelho digestivo, gastroenterologista, endoscopista. Então, o fluxograma, ele mostra que, tipo, que um paciente, por exemplo, que tinha uma pancreatite aguda necrotizante infectada, mas que ele já tinha, que ele já tinha uma parede gástrica, que ele já tinha delimitação da necrose, você tinha que observar se ele tinha acesso transgástrico. Se ele tivesse acesso transgástrico, se ele não tivesse acesso transgástrico, você ia tentar uma abordagem retroperitoneal. E se ele não tivesse, desses pacientes que tinham você ia ver se ele tinha acesso retroperitoneal. Se ele tivesse, você ia fazer um desbridamento retroperitoneal videoassistido. Se não, você ia optar por outra modalidade, que era a endoscopia do trato sinusal. E quando você observava esses pacientes, que se eles apresentavam fístula pancreática ou fístula entérica, tinha que observar, considerar a possibilidade de associar essas modalidades. Por exemplo, fazer uma videoassistida, uma abordagem retroperitoneal videoassistida com uma endoscopia do trato sinusal, por exemplo, só uma comparação. E se o paciente tivesse um acesso transgástrico, então ele ia para a abordagem, assim, normal, de escolha, que é a necrosectomia transgástrica endoscópica, né? Quando, na avaliação desse paciente, se ele mantinha um quadro arrastado, você poderia considerar também, como mostra aqui embaixo, uma combinação de técnicas. E lembrando que, assim, tem a outra modalidade terapêutica dessa abordagem multidisciplinar, né, que é quando o paciente tem o acesso transgástrico e ele dava a opção de fazer a necrosectomia transgástrica cirúrgica. Aí ele coloca aqui nesse fluxograma mostrando que a maioria dos pacientes que se submeteram, que tiveram dos pacientes da abordagem multidisciplinar minimamente invasiva, destes pacientes que tiveram indicação de fazer uma necrosectomia aberta, a maioria tinha indicação de fazer, tinha necessidade de fazer colecistectomia, seja por uma pancreatite biliar, talvez identificável, ou então eles tinham uma necrose densa, um grande volume de necrose, e quando tinha também uma necrose que não estava conectada, digamos assim, ao ducto pancreático, né? Quando você tinha pacientes com perfuração visceral ou perfuração difusa, ou então quando eles não tinham uma necrose organizada, esses pacientes eram submetidos a desbridamento cirúrgico aberto. Com relação aos dados, foram coletados todas as informações clínicas e demográficas dos pacientes, como idade, sexo, asa, a pontuação do Apache, a presença de necrose pancreática infectada, e a necrose infectada foi definida, né, quando você fazia a cultura do tecido necrótico e vinha positivo, ou então quando você fazia um exame de imagem, vinha a presença de gás, evidência de gás na TC, né, na necrose. E o desfecho primário desses pacientes foi caracterizado a mortalidade aos 90 dias após a primeira intervenção, ou então mortalidade durante um ano de acompanhamento. E os desfechos secundários foi insuficiência orgânica precoce, sangramento, fístula pancreática, a necessidade de terapia de reposição de enzima pancreática, e
por aí vai. O estudo, portanto, é um estudo observacional de comparação retrospectiva, que utilizou para avaliação das variáveis categóricas o teste de Q-quadrado de Pearson ou de Fisher, e para fazer a comparação das variáveis contínuas, utilizou o teste de soma e de classificação de Wilcox, adotando um nível de significância de 0,05% e fazendo toda a análise dos dados no software Stata, versão 15.1 para o Windows. Assim, o trabalho, ele dividiu em dois grupos, né, e foi verificado que os dois grupos, eles não tinham diferenças clinicamente significativas, portanto, era um grupo semelhante, e que todas as características, todas as variáveis clínicas e sociodemográficas eram estatisticamente semelhantes para os dois grupos. Tanto é que você vê aqui um P sempre menor do que 0,5 em todas as variáveis, comparando um grupo com o outro, exceto o score de Apache 2, identificado antes da primeira intervenção, que mostrou um P igual a 0,5. Então, para esse score, você percebe que teve uma diferença estatística significativa entre os dois grupos. O grupo que foi assim, tratado com abordagem convencional, foram 88 pacientes que foram tratados com abordagem transperitoneal aberta e, como eu falei, com a combinação de drenos de sucção e drenos de Penrose, né? No pré-operatório, 20% desses pacientes foram tratados com colocação de dreno percutâneo, mas o estudo falou que não tinha o objetivo de mudar, de fazer com que esse paciente saísse do grupo de abordagem aberta para o grupo minimamente invasivo, mas apenas com uma ponte para realizar a necrosectomia aberta. A taxa de reintervenção nesse grupo foi de 47%, 16% foram submetidos a uma nova abordagem cirúrgica e 43% foram submetidos a uma nova drenagem percutânea. E, assim, esses dados aqui não se juntam, porque alguns pacientes fizeram uma nova abordagem ou então foram submetidos a uma nova drenagem percutânea. 91 pacientes, eles comporam o grupo da abordagem minimamente invasiva. E as técnicas, como eu tinha falado anteriormente, foram justamente essas, que é a necrosectomia transgástrica endoscópica, 32% se submeteram a essa técnica, 15% foi a endoscopia do trato sinusal, 11% fez uma combinação dessas duas outras técnicas, 9% fez a drenagem percutânea isolada e 8% fez um desbridamento retroperitoneal via assistido. Houve uma menor mortalidade pós-operatória, também uma falência orgânica precoce, e uma lesão, a mortalidade pós-operatória e a falência orgânica precoce foi menor no grupo de pacientes que se submeteram a abordagem minimamente invasiva. Porém, a lesão renal aguda precoce, ela foi maior no grupo que se submeteu à abordagem minimamente invasiva. Só que, paralelo a isso, os que submeteram à drenagem minimamente invasiva não necessitaram, apesar de ter evoluído com lesão renal aguda precoce, eles não necessitaram de hemodiálise ao longo de um ano, contrariamente ao grupo de pacientes que se submeteram a necrosectomia aberta. A insuficiência respiratória e a insuficiência circulatória no pós-operatório também foi maior no grupo de pacientes que se submeteram à necrosectomia aberta em comparação com os pacientes que se submeteram à abordagem minimamente invasiva. No entanto, a reposição enzimática, a necessidade de reposição enzimática, ela foi maior no grupo de pacientes que fizeram a abordagem minimamente invasiva. E o sangramento também, o sangramento pós-operatório, ele foi maior no grupo de pacientes que se submeteram à abordagem minimamente invasiva. A incidência de fístula pancreática, ela foi considerada estatisticamente semelhante
com P igual a 0,37% entre os dois grupos. A permanência hospitalar ela foi menor no grupo que submeteu à abordagem minimamente invasiva, no entanto, o pessoal que foi submetido à abordagem minimamente invasiva, houve uma maior taxa de readmissão em comparação com o grupo que fez a necrosectomia aberta. É uma diferença estatisticamente significativa, com P igual a 0,045. Houve a menor admissão na UTI no pós-operatório do grupo, que também submeteu a uma drenagem, a uma abordagem minimamente invasiva, e somando todos os dias de internação hospitalar, não houve diferença entre os dois grupos, incluindo todas as readmissões, não teve diferença estatística significativa entre os dois grupos. Assim, o estudo mostra que os pacientes com pancreatite necrotizante, eles necessitam, assim, eles não têm necessitam de uma intervenção complexa, são um grupo complexo, e que não existe uma estratégia de manejo que sirva para todos, que seja padrão. É mais uma abordagem que é individualizada, tanto é que no grupo, para criar o protocolo, foi uma equipe multidisciplinar que avaliou a necessidade individualmente de cada um dos pacientes que irão submeter a cada uma das abordagens. E verificou uma redução na mortalidade 5 vezes menor em 90 dias, né, nos pacientes que se submeteram à abordagem minimamente invasiva, e talvez o estudo mostre que esteja relacionado a uma menor falência orgânica precoce no pós-operatório dos pacientes que se submeteram à abordagem minimamente invasiva. E a corte que avaliou um grupo de estudos da abordagem minimamente invasiva, ele teve um número médio de intervenções maior do que o grupo de pacientes que se submeteram à necrosectomia aberta. O motivo mais comum para o paciente para os pacientes do grupo da abordagem minimamente invasiva, o motivo mais comum para eles chegarem à necessidade de uma necrosectomia aberta foi aquilo que eu falei, foi justamente quando ele fazia uma necrosectomia transgástrica cirúrgica, quando tinha necessidade de colecistectomia e quando a necrose não tinha não tinha acometimento do ducto pancreático distal. E, sim, outros pacientes que se submeteram à necrosectomia aberta foram aqueles que tinham uma necrose difusa, foram 2 pacientes, e pacientes do grupo da abordagem multidisciplinar que tinham perfuração visceral livre, né? Foi 2 pacientes. Apesar de ter sido identificada uma menor mortalidade nos pacientes da abordagem minimamente invasiva, houve um maior sangramento, e esse sangramento já é corroborado pela literatura. Na maioria dos estudos mostram que há um sangramento no pós-operatório esperado em torno de 0 a 22%. E o estudo mostra que possivelmente possa estar relacionado a trauma vascular pela manipulação dos elementos endoscópicos, e comumente ocorre nos pacientes que se submetem à necrosectomia, as 2 abordagens, que é a STE e a ETN. E a alta incidência dessa complicação, que ele fala, ele diz que de 0 a 22 é uma alta incidência, mostra a necessidade de se realizar essa abordagem multidisciplinar minimamente invasiva em hospitais que dispõem de recursos e para poder fazer um tratamento do sangramento, como, por exemplo, a angiobolização. Também foi identificado no uso de pacientes, uma necessidade do uso de enzima pancreática no pós-operatório dos pacientes que submeteram à abordagem minimamente invasiva. Contrário ao achado de taxas mais baixas de insuficiência endócrina
e o uso de enzimas pancreáticas em outros estudos. Então, ele confrontando aqui com a literatura, mostrou que o estudo, que esse artigo viu que nos pacientes que eles estudaram, tinha uma maior necessidade de uso de enzima pancreática no pós-operatório em relação aos estudos da literatura atual. O tempo de permanência hospitalar não teve diferença estatística significativa comparando os dois grupos. Os pacientes do grupo da abordagem multidisciplinar minimamente invasiva teve uma menor admissão na UTI, e talvez ele fala que pelo um melhor atendimento, numa equipe multidisciplinar trabalhando, ou cuidados intensivos, apoio nutricional. E, para concluir, o estudo realmente viu que existe uma menor mortalidade quando você compara dois grupos semelhantes, fazendo uma abordagem minimamente invasiva em comparação com uma necrosectomia aberta, e mostra que a integração de técnicas variadas permite um manejo abrangente e promove, assim, um manejo abrangente da população, de uma doença, de um problema que é considerado complicado, de complicado manejo, e promove melhores resultados. Pronto, alguma dúvida? Muito bom. Vocês podem passar o link para a gente desse artigo? Sim, sim. Eu acho que tem que desfazer tua tela aí, Matheus. Beg, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá aí, olha, tá vendo aí? Eu fiquei com a dúvida. Tá aparecendo a tela aí, tá aparecendo o... Eu acho que você tem que compartilhar. Tá. Isso, clica aí. Fala, Diego. E aí? Oi, Diego. Então, professor, eu fiquei com uma dúvida. Aqui já no final da apresentação, o Beck falou no uso de reposição com pancreatina, né? Aí é rotina para paciente com pancreatite aguda assim mais grave, necrotizante, que precisa reabordar, fazer reposição para insuficiência exócrina, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso, não. Rapaz, hoje em dia, cada vez mais se usa enzimas pancreáticas, né? No caso, não comercial, o CREON, né, que se usa. Então, às vezes pode criar pacientes que usam antibióticos há muito tempo, pacientes com muita distensão abdominal, desconforto, idoso, né? Tem até algumas formas de dosar isso aí, de avaliar isso aí, né? Com elastase fecal, com magnésio, né? Então, é uma forma de avaliar a disfunção pancreática. Então, esses pacientes aí que tiram muito pâncreas, falta descompartilhar a tua tela aí, eu acho, viu, ou não? Falta Tá descompartilhar aparecendo a aí. tela, tá? Então, está aparecendo ainda, acho que falta descompartilhar. Então, esses pacientes aí, eles ficam com disfunção pancreática, entendeu? Perde aí 50%, 60%, 70% do pâncreas, por mais que não tenha um SUDAM positivo ou gordura fecal, não tenha isso aí do ponto de vista clínico mais evidente, mas esses pacientes evoluem com dor, com desconforto, com estufamento, né? Então, eu acho que sempre que for prudente repor enzimas é válido, tá? Mas é caro, né? Nem sempre eles conseguem repor. Mas eu acho sim. Então, esse trabalho aí é importante para a gente ver o passo a passo no tratamento da pancreatite aguda grave, né? Inicialmente, começar com as abordagens endoscópicas, percutâneas. Inicialmente, começa com percutâneo, né? Depois, a alternativa endoscópico, depende da topografia do abscesso. E, por último, realmente, cirurgia, né? Mas é bem interessante esse artigo aí. Alguém quer pedir
Bruno tá com a lista. Tá com a lista aí, Bruno? Só um momento. Hepatite B e cirrose, o próximo grupo. Pronto, perfeito. Então, eu acho que daqui para quinta-feira a gente vê a possibilidade, não sei se talvez a sexta, que a gente está numa pendência de uma cirurgia grande no HU, mas me ligaram hoje, talvez não vá conseguir ter a cirurgia, está com pendência aí do anestesista. Aí, se não tiver, a gente faz na sexta, se não, aí a gente vê outro dia, mas eu acho que amanhã ou quinta-feira de manhã a gente já vai saber. Mas aí deixa já prontinho o próximo tema, tá certo? Eu vou, Sexta. tudo certo? Sexta, 11 horas. No caso, se não Isso, tiver a cirurgia, isso. Mas se tiver a cirurgia, eu aviso antes, tá certo? tá certo. Então, nossa outra reunião, já que o Matheus está aí, eu vou dar uma missão para o Matheus. Esse artigo aqui, ó, para ele apresentar, que eu enviei agora. Matheus, está aí, Matheus? Tô sim, professor. Esse Tô ouvindo. artigo é um artigo interessante, a relação de um exame que a gente pega no sangue, que é IgG4. Esse IgG4, ela vê doença autoimune, colangite esclerosante e vê também pancreatite autoimune, né? Então, é um exame interessante para a gente saber que existe, para que serve, e que nesses pacientes com colangite esclerosante é uma alternativa. Vocês já abriram aí, tá vendo aí na tela, né? Sim, tá dando para ver. Pronto, então um artigo bem interessante, né, atual, né, que eu acho que a gente vai aprender um pouquinho com ele. Tá certo? Inclusive, ó, volta aí a imagem. Inclusive, na apresentação, pode botar até essa imagem aqui, ó. Ó, essa imagem aqui é bem interessante, ó, imagem de CPRE, né, e imagem de uma colangiografia. Então, acho que a gente vai aprender um pouco mais. Certo, gente? Certo. Então, vamos interromper, eu acho que 1h30 de reunião, acho que já tá bom, né? Senão, Daiana dorme. Tô vendo Daiana já dormindo aí. Não, tô demais, tô atenta, viu? Semana que vem eu tenho uma paciente para falar sobre pancreatite autoimune. Mas aí ela é Perfeito. transplantada renal. Mas aí eu falo quando os Faz um meninos falarem no casozinho artigo. aí, faz uns casozinhos aí que a gente discute. E um dos exames importantes para Certo. pancreatite autoimune é esse aí, GG4. Isso, certo. Tá bom? Pessoal, Tá. então vamos ficando por aqui, a gente vai Tchau. falando, né, Boa Ana? noite, tchau. Boa noite, Boa Boa obrigado. noite, né? Fica com Deus. Valeu. Obrigado. Boa noite, Tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.